Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá! Todo mundo cancelando Harry Potter. Isso aí. E também, hoje, temos mais uma pessoa. É a Jéssica! Olá! Olá, pessoal! Por mais que não pareça, sou eu. A idade chega o pra Michel todos. Temer não se apossou no meu corpo. Entendeu? Não tem nada rolando aqui. Mentira. É isso, sabe, gente? É isso, resolvi ser jovem. Uma noite de bebedeira. O problema não foi que só foi uma noite. E aí... se alimentem direito. Não peguem garoa, tá? É isso, gente. Evitem drogas. É. Olha quem falando, né? Bom. Parabéns às drogas por vencerem a guerra às drogas mais um ano. Mais uma vez. Gente, que recado que tem hoje? Eu tenho um recado aí. Turma, Mande. seguinte. Eu estou concorrendo a um... ouvintes de Portugal. Ó, Estou falando com vocês. Eu fui indicada a um prêmio português e de quadrinhos. Um quadrinho que eu fiz foi indicado como melhor publicação independente. Eu vou deixar o link no episódio, lá na descrição do episódio, para quem estiver em Portugal votar em mim. E é isso aí. Perfeita. Olha ela. Premiada. Devolve nossos ouro, porra. É isso aí mesmo. Sucessos. Exatamente, devolve nossos ouro. Outro recado tá rolando sorteio, gente, no nosso Insta. Então, se você não viu, corre lá olhar. Pra participar é fácil, só seguir a gente e marcar uma pessoa na publicação. Eu tenho um recado, que é Corinthians. Ai, meu Ele Deus. feminino, não, é que é o Corinthians feminino, ele virou, ele tem a tríplice coroa. Que agora é o Brasileirão, Conmebol, né, Libertadores. E também agora o Paulista, né, um grande chupa São Paulo. E aí, eu só queria parabenizar os jogadores, tá? E Gabi Zanotti, me liga. Tá Dia bom, desses. então. É isso. Ai, pronto. Pronto? Pronto, recado Pronto. dado, era só isso mesmo. Não tem para ninguém, e é isso. Essa é a última frase que precisava informar. Voltando pro sorteio, tem também o sorteio para apoiadores, tá, gente? Se você é apoiador, você está automaticamente concorrendo, não precisa fazer mais nada, só apoia a gente. Também vai ser no mesmo dia do sorteio do Insta. É outro kit, tá, gente? Então, não precisa se preocupar, você pode participar 2 vezes. Então vamos, né? Chega de enrolação, então. Bora lá pro caso de hoje. Como a gente tinha comentado, então, na semana passada, o caso de hoje é do edifício Joelma. E tá aí, descobri hoje que o negócio que me pega mesmo é escrever sobre tragédia, assim, de grandes proporções. Porque, gente, sério, foi horrível escrever esse roteiro, vocês não têm ideia. É muito pesado. Eu tava vendo as fotos e eu fiquei, tipo, mano, em choque. É horrível. Horrível mesmo. Outro dia a Jéssica, ela falou de você tava falando de um episódio de um podcast que você ouviu sobre o Joelma, você tava com medo, não era? Era, porque isso que eu ia falar, inclusive. Eu acho que o foda, assim, do edifício Joelma é que a gente tem muita informação sobre ele. E por ter muita informação sobre ele, é um tema muito pesado, porque a gente vê informações de todos os cantos. De pessoas que sofreram lá dentro. Eu lembro que, sei lá, gente, não sei se todo mundo vai lembrar disso, né, idosos. Gugu teve um episódio que ele falava sobre o edifício Joelma, ia lá, sei lá, a galera espírita, falar sobre a galera que passou lá dentro, era linha direta falando disso, enfim. Então é bem aquele caso que mesmo a gente não vivenciando, é como se a gente estivesse vivenciando, e se a gente conversa, sei lá, com os nossos pais que chegaram a vivenciar isso, é pesadíssimo, né, tipo... E que nem falou, de um podcast que eu tava falando sobre, mas era sobre a questão de gente que viveu, que trabalhou no edifício Joelma, que trabalha até hoje, porque o edifício não tem esse nome, né? Mas tem outro nome. Mas que passa perrengues místicos, por assim dizer. Que assim, gente, não duvido, porque mesmo se não tiver uma energia
super pesada, né? Não, Enfim. inclusive, nessa semana, o mini episódio é um 1001 Medinhos de uma ouvinte que conta uma história. Ela contou uma história já, né, do dia que ela sofreu aventuras lá no IML. E aí, agora ela vai contar da aventura que ela passou também no Joelma. Que eu li o e-mail e é assustador, assim, sério, eu tô em choque. De verdade, assim, tipo, dá muito medo. E eu lembrei muito, lendo sobre esse caso, né, que agora tá acontecendo o julgamento do caso da Boate Kiss, né? Quer dizer, acabou de acontecer, né? É. E assim, é um incêndio também. E aí, só pra gente, já que a gente tá falando desse misticismo, né? Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu vi que eu fiquei muito revoltada. Que foi o seguinte, em pleno julgamento, os caras leram uma carta psicografada por uma das vítimas. E, tipo, na carta falava coisas do tipo, não, porque a gente tá meio que pagando uma penitência. Tipo, como se fosse um negócio de karma, assim, sabe? Tipo, a gente tinha que estar lá. Tipo assim, gente, não fala pra uma mãe que o filho dela tinha que estar lá, porque, sabe? Tipo assim... Por mais que assim, a família dessa pessoa pode ter autorizado, mas foram quase outras 300 que morreram que não autorizaram, sabe? Você usar a memória dessas pessoas pra falar esse tipo de coisa. Então eu acho uma falta de respeito gigante. Inclusive aquele padre que escreveu um livro também sobre o caso tipo da assim, Boate Kiss, sabe? Eu acho o fim da picada a pessoa falar que, tipo... aconteceu uma tragédia e aí a pessoa vai lá e fala assim, não, é porque... Na vida passada, a pessoa, sei lá, comeu uma criancinha frita na brasa. Tipo assim, mano? Do que você tá falando, sabe? Tipo... Guarda pra você, se você acredita nisso, gente, sabe? Existe uma questão de que, tipo assim, vamos supor que a religião da pessoa diz isso, suave, mas a questão é que você tem ambientes e momentos pra dizer isso. Exato. Isso virou uma imposição. Tem gente que acredita nisso, suave, mas não vai falar isso pra quem não acredita, quem não bota fé, principalmente familiares dessas pessoas, né? Exatamente. Exato. Mas é isso, deixa cada um na tua fé, ou nem em fé nenhuma, mas não esfrega na cara dos outros. Tipo, ninguém tem nada a ver, tipo assim, sabe? Guarda pra você, sabe? Tipo, sabe? Tipo, o espírito veio aqui e me deu um recado. Legal, que bom. Né? Legal. Às vezes, tipo... Até como aconteceu agora, no caso da Boate Kiss, por causa do julgamento, as famílias já tinham, né, conseguido não superar, né, mas tipo, sabe, crescer em volta daquela tragédia e não machucar tanto. E aí você vai lá e abre de novo essa ferida, sabe, porque você tá falando do caso. Então, tipo, cara... não. E tipo assim, ler uma carta psicografada no julgamento. Isso é tão absurdo, sabe? É tão absurdo. É foda, né? Mas, enfim, né, gente, é um caso aí que tá... Eu nasci, sei lá quantos anos depois do Joelma, e eu lembro dessa tragédia, né? Foi nos anos 70, eu nasci em 89. E eu lembro de ver na TV reportagens sobre o edifício. Então, nossa, tinha vídeo, né? Nossa, era muito pesado. O tempo inteiro. Muito pesado. Enfim, né, gente, vamos lá começar então a contar essa história, já avisando que é bem pesado mesmo. Eu tentei deixar de fora, assim, algumas coisas que eu realmente acho que é demais, assim, sabe? Mas enfim. Bom, o edifício Joelma, ele foi projetado pelo arquiteto Salvador Cândia. Ele era um arquiteto bem famoso na época. E ele começou a ser construído em 69 pela empresa Joelma S.A., importadora comercial e construtora. Esse edifício, então, foi inaugurado em 72 e ele fica localizado na cidade de São Paulo, no número 225 da Avenida 9 de Julho, com outras 2 fachadas para a Praça da Bandeira na lateral e para a Rua Santo Antônio nos fundos. E logo depois da inauguração, o edifício foi alugado ao Banco Crefisul de Investimentos. Antes de falar propriamente dito, né, do Joelma, eu queria só tirar, né, essa lenda urbana de que aconteceu um crime lá antes, que é o crime do poço, né? Enfim, não foi lá que aconteceu, gente. Algumas pessoas acabaram espalhando essa história, virou meio que uma lenda na internet, que aconteceu um crime no mesmo lugar que construíram o Joelma, que foi um moço lá que matou várias pessoas. Mas foi em outra quadra, não aconteceu ali no mesmo espaço. Então, tipo, as pessoas juntaram pra meio que dar um ar de lugar assombrado antes do incêndio, sabe?
Mas, uma coisa que aconteceu lá onde é o Joelma é que ele era um pelourinho antes de ser o Joelma. Isso. Mas isso o Brasil inteiro, né? A gente pode ter lugares que também foram pelourinhos, né? Os próprios indígenas chamavam aquela região de Anhangabaú, que significa morte. Sim. Eu não sei se isso tá na frente do roteiro e se eu já saí atropelando. Não, eu não botei essas informações, porque realmente... Mas porque realmente já era um lugar assim, por coincidência, né? Mas assim, já era um lugar que não tinha muitas good vibes, né? Porque já tinha ali várias pessoas que foram trazidas para ser escravizadas por portugueses, né? Então, até antes da construção do Joelma, né? Da Revolução Industrial e tudo mais, já era ali um lugar que, né? Não era muito agradável. Né? Mas como eu falei, assim como vários outros lugares do Brasil, né? São Paulo inteiro, gente. São Paulo inteiro, né? Liberdade que a galera acha mó good vibe, fofinho, kawaii, japonesia. Vai ver a história, gente. O Bar da Liberdade, realmente. Exatamente. Bom, né? O Joelma, então, tinha 25 andares. O subsolo e o térreo seriam destinados à guarda de registros e documentos. Entre o primeiro e o 10º andares ficavam estacionamentos, e a partir do 11º até o 25º ficavam as salas de escritório comerciais, que eram divididas em 2 torres, a norte com face para a Avenida 9 de Julho e a sul voltada para a Rua Santo Antônio. Então, acho que foi nessa época que começaram a fazer esses edifícios, né, com os andares, né? Os andares de estacionamento e depois em cima, né, os escritórios e tal. Mas foi realmente na década de 70 que começaram a fazer os prédios maiores, né? Bom, na época da construção do Joelma, o Código de Obras do município de São Paulo, que estava em vigor e tinha sido feito em 1934, quando a cidade tinha 700 mil habitantes, ele tinha muito pouco prédio, e os prédios que tinham eram com poucos andares e com bem menor quantidade de aparelhos elétricos nas instalações dos edifícios, né? Então, sendo assim, não tinha uma regulamentação atualizada sobre a necessidade de escadas de incêndio, porta corta-fogo, rota de fuga e qualquer outra recomendação sobre prevenção de incêndio em prédios comerciais e residenciais. E o Joelma, ele possuía apenas uma escadaria central que subia da garagem para os andares de cima, além dos elevadores. E com isso, eu já vou falar aqui, DJ, solta o som aí, historinhas da Fabi. Historinhas da Fabi. Eita, lá vem. Gente, como se eu já não tivesse dito isso aqui 1 milhão de vezes, eu colori um Batman, né? E aí, quando foi ter o lançamento do meu Batman, ia ter um evento presencial na pandemia, lá no edifício Banespa. E eu, tipo assim, seria uma grande oportunidade de exposição pro meu trabalho e tudo mais, mas mesmo assim eu não fui. E ainda bem que eu não fui, porque eu vi os stories da galera lá no evento, e aí eu mandei e-mail antes perguntando, gente, vocês vão pedir máscara, comprovante de vacinação? Tipo, como é que é? Eles falaram assim, não, a gente vai seguir todas as normas. E aí, sabe quando a pessoa fala, a gente vai seguir todas as normas? Mas, tipo, que normas, tá ligado? Tipo... Um banquinho com... Quais são as normas, sabe? Um banquinho e um álcool em gel. Aí, tipo assim, eu vi num stories, gente, sério, eles contrataram um ator que ia ser o Alfred, tá ligado? O mordomo do Batman. E o Alfred é um senhor de idade. E, mano, não botaram esse senhor pra abrir a porta pros convidados com uma máscara de acrílico na cara? Não, olha. Tipo assim, pelo amor de Deus, sabe? Olha, ainda bem que eu não fui, porque eu ia arrumar barraco, nunca mais ia pintar um Batman na minha vida. Ia mandar todo mundo tomar no cu. Porque foi um negócio, assim, que me deixou chateada. Então, esse negócio de tipo, vamos seguir as normas, não sei o quê. Gente, essa sensação que a gente tem de que, tipo, os adultos resolveram isso. Não, ninguém resolveu isso, tá ligado? É tudo meio feito de qualquer jeito, sim. São Paulo é inteira feita de qualquer jeito. Tipo, só começaram a atacar asfalto em cima das estradas e virou isso aí que é hoje. A gente sabe, tipo... Tanto que hoje em dia, qualquer lugar que você vai de São Paulo é pelo menos 1 hora, não importa se é na esquina ou se é, tipo, do outro lado da cidade. Mas é isso. Esse foi Historinhas da Fabi.
E fora que a regulamentação da época também, né? Porque, por exemplo, você pega, hoje em dia, eu já trabalhei em prédio velho, prédio novo, prédio de telemarketing que os caras colocam a grade na janela pra gente não se matar. É só trampo bom. Mas, enfim, agora tá no ok e tal. Mas todos eles, pelo menos de verdade, assim, sinceramente falando, todos, pelo bem ou pelo mal, assim, a gente odiava isso. Tinha treino de incêndio, por exemplo. Sim. Hoje em dia, sabe? Então, os prédios hoje em dia podem estar não nas melhores condições, mas eles têm essa obrigatoriedade de ter a brigada, eles têm a obrigatoriedade de não sei o quê, porque senão é multado, porque senão eles tomam muito no cu o prédio, muito. E nessa época não tinha isso. Não. Né? Era meio... Não tinha nem extintor de incêndio exatamente. E se vocês quiserem, botam uns extintor aí, é nóis, fechou, valeu. Hoje em dia não, hoje em dia tem uma regulamentação, caso você tenha um prédio comercial, bem mais forte, né? Então era a minha palavra você tem que confiar, né? Nessa época. Tipo isso. Antes de falar do incêndio de Joelma, é importante relatar outro incêndio que também aconteceu em um edifício comercial em São Paulo, apenas 2 anos antes, em 1972. No dia 24 de fevereiro de 72, uma sobrecarga no sistema elétrico por conta de um luminoso instalado na fachada causou incêndio no 2º andar no edifício Andraus, localizado na Avenida São João. Em poucos minutos, o fogo já tomava conta nos primeiros andares do edifício. Com a única escada bloqueada pelas chamas, as pessoas que estavam no local subiram 29 andares até a cobertura para escapar do incêndio. O Andraus possuía um heliporto na cobertura, o que fez com que o resgate por helicóptero conseguisse salvar em torno de 500 pessoas. No final, 16 pessoas morreram e 320 ficaram feridas, ou seja, né, gente, já tava rolando ali no centro, né? Também por pane elétrica, né, justamente porque não tinha essa fiscalização. Afinal, anos 70, começou a ficar mais fácil você ter ar-condicionado, você ter várias, tipo a máquina de Xerox, todas essas coisas aí, eletrônica, em escritório, porque antes disso você não tinha. E aí você sobrecarrega a rede elétrica. E começou esses prédios antigos a dar problema, né? Só que como esse do Andraus, não morreu tanta gente, foram 16 pessoas, né? 500 conseguiram se salvar, meio que o impacto não foi tão grande, assim, né? Só quando realmente aconteceu uma tragédia maior, que foi a do Joelma, foi que a galera começou a se mexer mesmo pra mudar isso, né? Assim como no caso da Boate Kiss também, que tava lá, tava sendo multado porque não tinha alvará, sabe? Não tinha sido vistoriado direito, aquela coisa, né? Ninguém deu bola, quando deu merda, olha só o que poderia ter sido feito. Poderia, né? Mas ninguém fez. Exato. E é que nem você falou, hoje em dia, inclusive, vemos a quantidade de ar-condicionado que é zoado em São Paulo. Se andar no centro, você toma um banho. Nossa, Imagina, não aguento cara. mais. Não, é foda. Mas é isso mesmo. E o da Boate Kiss mesmo, você, pelo menos em São Paulo, eu vejo que impactou no nível... Eu lembro que eu ia nos lugares que eu falava, gente, se cai um fósforo nesta porra. Cara. Assim, sabe? Depois e quando disso... rolou do negócio da Boate Kiss, foi meio que... questão de semanas, muitos lugares você vê que mudou, assim, sabe? Totalmente. Até eu tava lendo, né, por conta da pesquisa do Joelma, eu li um pouco sobre o da Boate Kiss também, que aquela espuma, né, que eles usavam, porque era exigência de DJ, aquela espuma que tinha dentro, porque ela a melhor acústica do lugar, né? E aí, depois que teve um incêndio, os catadores de reciclável, né, eles falaram que juntaram... Cara, eu não sei direito a quantidade, mas, tipo, todas as boates da cidade jogaram fora, porque todo mundo usava aquilo também, sabe? Aí todo mundo se livrou porque sempre foi irregular, sabe? Só que ninguém fazia a vistoria certa daquilo. Então foi só acontecer a tragédia que daí sim que eles, não, vamos tirar, né? Porque é perigoso, sabe? Sim. E assim, não tem, no Rio Grande do Sul, acho que não tem você falar com alguém que não conhecia alguém que tava lá na boate aqui, sabe? Até porque é uma cidade universitária, né? E muita gente que morreu era estudante da UFSM, né? Que é a Federal de Santa Maria. Eu conhecia 2 pessoas, né? Que morreram no incêndio, que tocavam numa banda que sempre ia pra minha cidade. Que foi a banda que se apresentou antes, né? Dessa que causou o incêndio. Então, assim, é um negócio que não tem, sabe, como tu
não tem quem não tenha sido impactado, assim, porque foi muita gente que morreu, muita gente mesmo. É assustador, assim. E aí você fica naquelas, né? Eu acho que é isso que me impacta mais, sabe, esses casos, porque você fica naquela, putz... Podia ser eu tranquilamente. Tranquilamente, exatamente, podia ser eu, assim. Eu lembro exatamente disso por conta de, sei lá, esse lugar já fechou, então por isso que eu vou citar o nome. Mas eu ia muito na Morpheus aqui em São Paulo, que é o inferninho, assim, tipo, você descia uma escadaria e você tocava no teto de espuma, literalmente, sabe? Era um porão. E aí depois que rolou, assim, eu ficava, mano... Aí eu não deixei de ir na Morpheus, sabe? Porque jovem é burro. Né? E aí eu ficava, gente, mas pode ser eu, sabe? Amanhã, se der uma merda nesse lugar, se explodir alguma coisa. Esse som tá velho, a fiação é velha, é um prédio velho, sabe? Esses casos que pode ser a gente, ou no caso do Joelma, por exemplo, que impactou, porque é uma empresa, é um prédio comercial, gente. A galera tava trabalhando. Sabe? Você vai trabalhar mais um dia normal na sua vida. E, tipo, é horrível, cara. Sim. Bom, então, por volta das 8h45 do dia 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado que estava instalado no 12º andar deu início ao incêndio do edifício Joelma. Lembrando que os escritórios começavam no 11º andar. Então, só um andar estava, né, digamos assim, a salvo, que deu tempo das pessoas fugir. Todas as janelas dos escritórios possuíam cortinas de nylon. As repartições eram, em sua maioria, cobertas com carpete, do mesmo material, que é altamente inflamável. E, além disso, estantes de madeira cheias de livros e divisórias e cobertura do teto, também em madeira, serviram de combustível para que o fogo se alastrasse rapidamente de um andar para outro. Um relatório do Corpo de Bombeiros feito após a tragédia, com depoimento de testemunhas e investigação das causas do incêndio, conta o seguinte, abre aspas, às 8h50, um funcionário ouviu um ruído de vidro rompendo, proveniente de um dos escritórios do 12º andar. Ele foi até lá para verificar e constatou que um aparelho de ar-condicionado estava queimando. Foi correndo até o quadro de luz daquele piso para desligar a energia, mas ao voltar, encontrou fogo seguindo pela fiação exposta ao longo da parede. As cortinas se incendiaram e o incêndio começou a se propagar pelas placas combustíveis do forro. Correu para apanhar o extintor portátil, mas ao chegar não conseguiu mais adentrar a sala devido à intensa fumaça. Subiu as escadas até o 13º andar, alertou os ocupantes e ao tentar voltar ao 12º, encontrou densa fumaça e muito calor. A partir daí, o incêndio, sem controle algum, tomou todo o prédio. Depois da perícia, eles constataram que não estava ligado na fiação daquele andar. O ar-condicionado estava, tipo, era a fiação de outro andar que tinha sido puxada para lá. Então, mesmo o cara desligando a fiação e, sabe, não deu certo. Gambiarra, né? Gambiarra, foi mal colocado. Gente, mas uma coisa, eu conversei com um amigo meu, o Elvis, que ele é bombeiro. Então, muito obrigado ao Elvis pelos áudios explicando algumas coisas. E aí ele me falou sobre a propagação de fogo, que eu perguntei pra ele, né? Porque o Joelma é um caso que eles estudam, né? Quando você vai ser bombeiro. Porque ele tem tudo que era pra dar errado, deu. Tudo que era pra não fazer, tava lá, né? Que é não ter saída de incêndio, ter material altamente inflamável, não ter coisa para combater o fogo, né? E aí ele me disse que o fogo se propaga em 3 maneiras, né? Em condução, que é o calor conduzido por algum material, como ferro. Então você liga um ferro, você esquenta o ferro numa ponta, na outra também vai esquentar. Convecção, que é pela massa de ar, que é a fumaça também. O calor de um andar passa por gases e fumaças de uma janela para outra, entrando no ambiente. E aí, dependendo da temperatura, a própria fumaça, ela vira fogo. O que é muito doido, isso eu nunca tinha parado para pensar, é muito louco mesmo. Mas realmente é tão calor, é tão quente que o próprio ar pega fogo. E aí, radiação, que é o calor pelo calor, né? O material queimando, que é a expansão do calor que irradia de um material para outro. Então, você começa a queimar uma coisa numa sala e tudo lá dentro é combustível, o próprio ar que sobe pro outro andar vai botar fogo no próximo andar. Então, tipo, foi muito rápido. Muito, 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 muito rápido mesmo que aconteceu tudo isso. Então, tipo, quando o cara viu, foi questão dele ver o fogo, ele não conseguiu mais voltar pra apagar.
porque pegou na cortina, já era, sabe? E além do fogo, tinha uma fumaça muito espessa e tóxica, né? Porque nylon é plástico. E aí foi tomando conta do edifício e, gente, 15 minutos depois do incêndio, já era impossível descer a escada central do edifício. E no começo, muitas pessoas conseguiram se salvar usando os elevadores, que, tipo, é o último lugar que você deveria ir em caso de incêndio, né? Mas o desespero das pessoas. Mas não tinha o que né? fazer também, né? Se só tem uma escada que não dá pra ir, gente, elevador, paciência, né? E também os elevadores também já logo pararam de funcionar, porque o fogo, né, tudo aquilo causou uma pane no sistema elétrico. E ainda, segundo os bombeiros, não tinha nenhum sistema de alarme manual nem automático, de forma que fosse rapidamente detectado. Dado o alarme e desencadeadas as providências de abandono da população, acionamento de brigada interna, acionamento do corpo de bombeiros e outras mais. Tipo, não tinha nada. Tipo assim... Foram os próprios funcionários que trabalhavam que lá que foram avisando. Uhum. E não havia qualquer sinalização para abandono e controle de pânico. Tipo, não tinha nenhuma placa falando, olha, em caso de incêndio, a saída por aqui, nananã. E apesar da estrutura do prédio não ser combustível, tipo, ela era de concreto, né, e tal, todo o material de compartimentação e acabamento não era e não tinha nenhum controle de carga e incêndio. O que é controle de carga e incêndio, que eu não sei? Então, é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão dos materiais contidos no espaço. Então, ou seja, quanto calor aqueles materiais vão gerar se pegarem fogo, entendeu? Sim, então, não tem nenhum controle de nada, né? Porque era tudo madeira, nylon e coisa sintética, papel, né? Porque era escritório. Então, plástico, madeira, tudo combustível, né? Tudo coisa que queima muito rápido e gera muito calor, porque é basicamente isso. Se você tem os materiais que geram menos calor, que reagem quimicamente diferente, né, ao fogo, e aí você pode ter uma temperatura mais baixa e consegue controlar melhor as chamas, mas ali não era o caso. Bom, e aí por isso, né, rapidamente o incêndio, ele se propagou e fugiu do controle. E foi assim, gente, 15 minutos o negócio já tava, tipo, um inferno. Então a galera que trabalhava lá no Joelma não conseguiu sair a tempo antes das chamas tomarem os primeiros andares dos escritórios e começaram a se abrigar em banheiros, parapeitos ou subindo até a cobertura. Imagina, né, gente, também 15 minutos, sei lá, eu me distraio muito quando eu tô focada trabalhando, você não vai imaginar que tá rolando isso lá embaixo. Eles, sabe, viu, a galera começou a falar, incêndio. Isso eu vi documentários, né, depois eu vou deixar pra vocês também o nome no YouTube, tem, de sobreviventes. E aí eles comentando, assim, tipo, sabe, que as pessoas começaram a falar e teve um burburinho, começou todo mundo a levantar, e aí foi o pânico, sabe? E foi, tipo, muito, muito rápido, então, e não tinha pra onde ir. Sabe? Sim. Porque as pessoas saíam e chegavam, olhavam a escada, tinha gente subindo dizendo, não tem, o fogo tá vindo, sabe? Não tinha pra onde ir. Era uma saída, assim, um beco sem saída. Exato. E ainda mais, imagina, tipo, aquela onda de desespero, né? Você querer descer e ver a galera subindo desesperada. Como o incêndio do Andraus, há 2 anos antes, a maioria das vítimas havia sido resgatada de helicóptero. No Joelma, as pessoas tinham esperanças de serem salvas da mesma forma. Mas o Joelma não possuía heliponto, né? Então a densa fumaça impedia que os helicópteros conseguissem chegar perto o suficiente. Também tem isso, né, de que existem casos e casos, né? Às vezes a fumaça pode dissipar, dependendo do material. A fumaça não vai ser tão preta, por exemplo. E eu vi também os comentários dos bombeiros que participaram do resgate, que o teto do Joelma, por conta das chamas também, ele não suportaria um helicóptero pousando, que nem tinha um heliporto, né, pronto no Andraus. Então, se pousasse um helicóptero lá, ia desabar tudo o teto, sabe? E matar as pessoas que estavam lá em cima. Então, Sim. Não tinha como eles pousarem lá pra resgatar as pessoas. E aquele resgate de escadinha que a gente vê é muito demorado, gente. Não é rápido, sabe? Às 8h55, os bombeiros são chamados por funcionários do Hotel Cambridge, do outro lado da rua. Devido ao trânsito, as viaturas conseguiram chegar somente às 9h10. Né? Ou seja, gente, um bom tempo, 15 minutos para um prédio em chamas. Quando as chamas já tomavam o 20º andar.
várias pessoas presas nos andares em chamas já haviam começado a se atirar no prédio, que aí é o ponto do desespero, né? A pessoa, né, prefere, sei lá, morrer, né, de uma vez é do o calor, né, gente? É o Também, calor, imagina. desespero. E às vezes a pessoa nem tá enxergando na frente, porque é muita fumaça, ela tá desorientada. Então, sabe, é horrível mesmo. Eu durante um tempo, eu lembro quando eu vi esses casos do Gelma, eu via muito a galera falando, ai, gente, porque é muito complicado morrer queimado, então a galera... às vezes nem é uma questão de ou é isso ou é aquilo, mas também o calor, gente, a pessoa quer fugir do calor, entendeu? Exato. Não necessariamente ela quer morrer de outro jeito, sabe? Uhum. Bom, o socorro, ele mobilizou 1.500 pessoas, entre bombeiros e tropas de segurança, as equipes de 5 hospitais estaduais e outros particulares, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Os bombeiros usaram 4 jatos de água para combater o fogo, mas eles logo tiveram problemas porque os hidrantes da região estavam com defeito. E aí a prefeitura precisou enviar 30 caminhões-pipa para auxiliar os bombeiros. E aí até chegar os caminhão-pipa, né, também já passou tempo precioso aí. E as mangueiras não chegavam nos andares de cima, sabe? Eles só conseguiam controlar os fogo que estava meio nos primeiros andares ali, né? E pouco tempo depois, os caminhões com escada Magiros, acho que é isso, assim o nome, que é aquelas escadas de bombeiro mesmo, né? Eles chegaram e aí o resgate começou a ser feito. Mas as escadas alcançam apenas 40 metros. Apenas não, né? Elas alcançam 40 metros e não chegavam aos andares mais altos. Então os bombeiros tinham que improvisar, colocando outras escadas menores de 15 metros e auxiliar as pessoas que se penduravam nos parapeitos. Nossa, como a Jéssica comentou. Os bombeiros também, né, gente? Assim, pra eles foi também. Teve muito bombeiro que se machucou. Foi assim. Eles tinham material bem precário também, sabe? Até foi uma reivindicação deles depois do Joelma, porque realmente eles estavam fodidos. E aquele desespero pra tentar salvar as pessoas, né? E como a Jéssica comentou antes, demora em média meia hora pra uma pessoa descer por aquelas escadas, né? Pra conseguir descer até a rua. Então realmente bem demorado mesmo o resgate, bem complicado. Segundo o relato de um bombeiro que estava no local, por volta das 10 horas, muitos corpos começaram a cair. Alguns pulando em desespero, outros tentando se pendurar por cordas feitas com roupas para alcançar os andares inferiores, onde as escadas chegavam. Então, assim, eles começaram a improvisar, né? Enquanto isso, uma multidão se aglomerou em volta do Joelma, com pessoas assistindo aquela tragédia acontecendo, né? Algumas pessoas se ajoelhavam e rezavam, outras encorajavam os sobreviventes que estavam presos ali do lado de fora das janelas a esperar pelo socorro que estava chegando, e uma mulher no 13º andar, ao lado de mais 3 pessoas, fez o sinal da cruz e saltou para a escada dos bombeiros, que chegava até o 12º andar apenas. Nisso, os bombeiros conseguiram agarrar ela, tipo, gente, isso daí é uma coisa doida, assim, tipo, ela pula de um andar pro outro, e assim, não é um andar, assim, de prédio comercial, de prédio residencial, tipo, o meu prédio que tem um andar em cima e é pertinho, assim, não, é tipo um andar alto, gigante. Tem laje, pé direito, tudo. Exato. E aí, nessa manobra dos bombeiros, eles conseguiram agarrar ela a tempo, e aí ela foi levada em segurança pra calçada. O capitão Hélio Barbosa Caldas, comandante do Serviço de Salvamento do Corpo de Bombeiros, que havia sido o primeiro a descer no terraço do edifício Andraus 2 anos antes, tentou novamente chegar aos sobreviventes no telhado do Joelma. Pendurado com uma corda de 12 metros, ele tentou chegar ao terraço, mas sem sucesso devido às altas temperaturas e muita fumaça. Inclusive, esse lance da fumaça, eu lembro que meu pai contou que, enfim, né, a tia dele trabalhava no centro na época, disse assim que, tipo, todo mundo da região, tipo, do centro, todos os prédios, tudo ficou muito sujo, muito sujo. Fuligem, né? Porque essa fuligem tava muito forte, imagina então na hora, né, como devia estar a fumaça. Augusto Carlos Caçaniga, sargento do Corpo de Bombeiros, pulou de uma altura de 4 metros do helicóptero sobre o telhado do Joelma, quebrando as telhas de amianto e o tornozelo. Meu Deus. Ele conseguiu fixar uma corda no telhado
e a lançou até o prédio vizinho, o St. Patrick, onde o Capitão Hélio conseguiu atravessar para o terraço Joelma, salvando 2 pessoas enquanto a multidão aplaudia na rua. Mano, eu acho bombeiro um negócio muito louco, gente. Né? Eu sempre fico Tem muito a história também de um... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Que era um senhorzinho que... José Gomes Ferreira. Que ele tava passando lá pelo incêndio, ele era ex-bombeiro. E ele tava trabalhando como motorista de táxi. E aí ele viu o incêndio e ele parou pra ajudar os bombeiros, que eram os colegas dele, né? De profissão antes. Pra ajudar a tirar as pessoas de lá. Gente, espírito dos bombeiros, porque, tipo, eu já cheguei a ver, não foi um resgate de incêndio, foi, enfim, no centro, né, de um acidente, e sei lá, os caras, eles se jogam de uma maneira, obviamente, que tem muita técnica, muito treinamento, enfim, né, mas eles não olham muito pra trás, né, eles só vão. Você tem que lutar contra todos os seus instintos, né? Que o nosso Exato. instinto é correr pro outro lado, de né, cagaço, cara? de tudo. Exato, você tem que treinar pra fazer justamente o contrário, né? Exatamente. Segundo a reportagem do jornal Estadão, do dia 2 de fevereiro de 74, abre aspas, embaixo os bombeiros acenavam e pediam calma. O fogo acabou, só um pouco mais de paciência, gritava um policial por um megafone. Outros pintaram um amarelo muito vivo sobre grandes faixas de pano. O fogo já acabou. E coragem, vamos salvá-los. O som do megafone aparentemente não chegou a eles, mas ao ver as faixas, um dos rapazes fez sinal positivo com o polegar, puxou um lenço verde e acenou. A comunicação também, né, galera? Como que é comunicar com o pessoal que tá desesperado, barulho, né? É muito tudo. alto o barulho de fogo, né, gente? Eu nunca tinha me ligado. Gritaria. Mas, gente, incêndio faz muito barulho. Muito. Fora a galera que tava por fora, né, tentando ver o que tava acontecendo, barulho de sirene de bombeiro, de polícia, de tudo, fechando a rua, enfim, né. Não, tipo, 14 helicópteros, 30 caminhão-pipa, só isso já é, tipo, muito alto. Sim. Bom, muitas pessoas que seriam sobreviventes e vítimas anônimas estavam sendo acompanhadas naquele momento, né, por veículos de imprensa, e elas davam seus relatos ao serem resgatadas. Entre elas, o Idek Butti, de 34 anos, que tinha sobrevivido ao incêndio do Andraus 2 anos antes. E aí, quando aconteceu esse incêndio, ele ficou na sacada do 22º andar. Ele conseguiu conduzir 7 pessoas lá com ele, e ele acalmou essas pessoas até que o resgate fosse feito. Tipo, ele falou isso, com outro incêndio eu aprendi que tem que manter a calma. E aí ele conseguiu deixar todo mundo tranquilo ali, esperando, né, o resgate chegar. E aí eles conseguiram ser resgatados. Sobreviveu 2 incêndios gigantes, tipo, os 2 maiores incêndios de São Paulo, né? Sim. Você sorte o azar, né? Você sempre, cara. Sempre que eu vejo isso, a pessoa sobreviveu, 2 mega acidentes, não sei o que, eu fico... Gente, é sorte ou azar isso aí, gente? Pois é, né? É complicado. Porque assim, se você pensar, é sorte porque sobreviveu, mas que azar, né, bicho? E azar de você estar ali, né, nos 2 negócios. Exato. Foda mesmo. Outra pessoa foi o Rolf Victor Heuer, de 54 anos, que a Fabi botou a foto dele ali, a primeira foto que a Fabi botou, eu vou botar no nosso Insta também, que é um senhor de paletó que está no parapeito, do lado de fora. Gente, é muito pesada essa foto, pelo amor de Deus. Eu olho pra cara dele e eu fico assim, mano, o que tá passando na cabeça? Eu morro de medo de altura, tipo... Nossa, eu também, cara. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Medo. Aí você olha pra frente, é tipo o abismo, literalmente. Pra trás é o inferno, literalmente. Você fala, beleza, vou ficar aqui. Então, ele ficou ali, ele passou mais de 3 horas nesse parapeito, esperando o resgate. E aí as imagens mostram ele fumando vários cigarros, tipo... imagina, ele tava super nervoso. Esperando o ônibus, né? E daí, tipo, as imagens, ele parece tranquilo, não sei o que, ele ainda tava de gravata e paletó. E só depois, né, que ele ficou com muito calor, ele acabou tirando, né, a roupa, ele tirou a camisa e a gravata. E aí ele conseguiu descer a escada dos bombeiros, e assim que ele chegou no chão, ele começou a chorar. Aí ele desabou, né? Porque bateu, deve ter, né? Não, devia estar em choque, tudo, né, totalmente. Cara? Nossa, sério, que horror, cara. Que cena de terror mesmo. E um outro moço também que ficou famoso foi o Celso Bidinger, de 22 anos. Ele tava no 16º andar e ele se refugiou no banheiro com outras 6 pessoas.
Só que ele olhou pela janela e ele viu nos andares pra baixo, porque o Joelma dá pra te ver, né? Você tem o parapeito e é meio que perpendicular que chama? Enfim, você consegue ver os andares de baixo, né? E aí ele viu no parapeito do 13º andar uma mulher que tava sozinha, tava com muito medo e ela tava ameaçando pular do 13º andar. E aí o Celso, ele pegou um pedaço de cortina que ele tava com ele, ele usou como corda e desceu pelo lado de fora dos parapeitos até os andares, desceu, né, 2 andares até chegar junto da Tarsila, 3 andares, desculpa. E os dois esperaram juntos mais de 2 horas pelo resgate, ele acalmando ela, falando, né, pra ela não pular e tal. E as 6 pessoas que estavam no banheiro do 16º andar, que ele tinha ficado antes, elas acabaram falecendo. E o Celso e a Tarsila precisaram pular mais um andar para alcançar a escada dos bombeiros, mas ambos sobreviveram, né? Conseguiram ser resgatados com vida. Então, assim, além desses, tem muitos casos mesmo que, tipo, de pessoas que fizeram o impossível, sabe? De gente que salvou outra. Teve um moço também que carregou uma moça no colo e conseguiu, e tipo, desmaiou, ele acordou só no hospital, sabe? Então, é impressionante, assim, as histórias das pessoas, sabe? Que passaram por aquilo, assim. É horrível. E também, por toda a área central da cidade, era possível ouvir as explosões causadas pelo incêndio, porque tinham as janelas explodindo com calor, acúmulo dos gases nos escritórios fechados ou até os botijões de gás que estavam instalados nas copas. Tipo, tudo tava... Mano, azedou, assim, sabe? Por volta das 9h40, o trânsito da cidade estava totalmente engarrafado. Tinha, assim, mais ou menos 500 mil pessoas se aglomerando no centro para acompanhar o incêndio e as tentativas de resgate das vítimas e sobreviventes. Então, além da movimentação dos profissionais, televisão, rádio, jornal, tinha também os curiosos, né? Então, muita gente. Era muita gente. Pensa que, tipo, mano, meio milhão de pessoas, galera, assim. E só 1h30 depois que começou o incêndio, que um helicóptero do Paraçar, que é o Esquadrão Paraquedista de Operações Especiais e Busca e Resgate da FAB, ele era o único potente o suficiente para ficar pairando no ar enquanto era feito o resgate. E aí só 1h30 depois do incêndio que ele conseguiu chegar lá e ficar no telhado, né? Pairando, porque também não dava para pousar. Nessa hora, muitas pessoas já tinham morrido por causa da alta temperatura no topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, né? E a maioria dos sobreviventes que estavam ali conseguiram se salvar porque eles se abrigaram embaixo de uma telha de amianto. Gente, tem um documentário no YouTube que é um trabalho de TCC que chama Edifício Joelma, O Legado das Cinzas. Ele é um TCC de jornalismo da Faculdade Casper Libero, feito em 2017 eu vou falar o nome de todo mundo aqui porque eu achei incrível esse trabalho. Ele foi feito pela Gabriela Fernanda Lima, Luísa Leto Panza, Stella Zeferino e Mônica Pirrongelli. Então, elas até ganharam o prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso da faculdade em 2017. E elas entrevistaram sobreviventes, entrevistaram bombeiros, entrevistaram, enfim, né, várias pessoas envolvidas lá no resgate e tal. E tem o depoimento de um senhor, que é um dos sobreviventes, que ele conta, assim, esse senhor, ele foi um herói, é o Carlos Novaes. Ele conseguiu salvar várias pessoas porque eles subiram do parapeito, eles estavam no último andar, né? No último, e aí eles subiram do parapeito pelo lado de fora para uma parte da cobertura que não dava para acessar pelas escadas, sabe? E aí ele conta como eles conseguiram ficar abrigados ali porque tinha mais... passava mais ar, mais vento do que aonde as outras pessoas estavam concentradas ali, que morreram bastante gente na cobertura também, por causa do calor. Então, vou deixar no link na descrição do episódio para vocês verem. Tem o depoimento também que eu acho, assim, aquelas coisas da vida, né? É uma loucura isso, as coincidências, que é um outro senhor que ele, uma semana antes do incêndio, o seu Otacílio Ribeiro, ele pediu demissão do trabalho dele.
E aí, por conta do aviso prévio, ele tava entrando 1 hora depois no trabalho. Ou seja, ele chegava às 9h15. E aí, ele chegou lá e tava acontecendo já o incêndio. Se fosse um dia normal de trabalho dele, ele teria que entrar às 8h30. E ele chegava às 9h30. Sério. Que doideira. É muito doido, né? Aí ele conta, tipo... Nossa, é de arrepiar. Assim, Essas histórias são pesadíssimas. É. Tem uma outra também, uma moça, acho que era uma secretária. Não tá no documentário, né? Mas tem os relatos dela também, que chegou atrasada, sabe? Imagina, o cara se chega atrasado no trabalho e chega lá e tá pegando fogo tudo. Que sensação horrível, né, cara? E, enfim, vou deixar o link aí, gente. Sugiro a todo mundo dar uma olhada, que eu achei muito bacana esse trabalho. E elas entram lá no edifício, né? Entraram em 2017, mostraram como é que ele tá hoje e tal. Que é bem bacana mesmo. Fica aí pra vocês assistir, tem meia hora, mais ou menos, de documentário. Os bombeiros, eles enfrentaram dificuldades por conta do equipamento precário que tinham, e muitos acabaram feridos e intoxicados durante os trabalhos de resgate e combate ao incêndio. O fogo só foi sendo controlado por volta das 10h30, quando praticamente todo o material inflamável do prédio já havia sido consumido pelas chamas. Os últimos sobreviventes foram resgatados às 2h20, e nas várias horas seguintes iniciou-se o trabalho de recuperação dos corpos. Que é mais pesada, né, gente? É. Que, putz, principalmente dos bombeiros, né, que tentaram tanto, né, salvar a galera. Gente, eu vou adicionar aqui acho que 1 ou 2 áudios que o Elvis me enviou explicando os negócios que eu achei interessante do incêndio. Como o negócio fica tão quente a ponto de consumir tudo. Eu achei muito doido, assim. Então fica aí, gente, o áudio do Elvis, que é bombeiro, explicando pra vocês. Muito bem, então, Bruna, vamos lá. Seguinte, primeiro tu me pediu sobre essa questão de propagação de fogo, tá? Quando a gente estuda isso no curso de bombeiro, a gente aprende 3, basicamente, que é condução, convecção e radiação. Basicamente, condução é tipo quando tu esquenta um ferro numa ponta e a outra ponta do ferro esquenta, entendeu? É o fogo, no caso não o fogo, mas o calor passando de uma ponta de um material para outra através dessa condução. Depois a gente tem a convecção, que daí é mais por massa de ar. Por exemplo, vamos pegar um prédio mesmo, entendeu? O edifício Joelma, do caso. O calor de um andar, ele vai passar através de gases, né, fumaça, saindo de uma janela e indo para outra, e entrando naquele ambiente. A fumaça, ela aquece o local, entendeu? Os ventos que passam digamos assim, dessa subida do calor, porque o calor sobe e vão para o outro andar, digamos assim, eles vão aquecer a outra sala. E a própria fumaça é um combustível e ela queima, mas eu vou falar isso mais para frente. E por fim, a gente tem a irradiação, que é o calor, pelo material. Por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro e aquecer ela a uma temperatura extremamente elevada e botar um material perto dessa barra de ferro, ou tu botar teu próprio braço da parte da matéria de ferro ali, quente, tu vai sentir o calor se expandindo, entendeu? Essa expansão do calor, ela é o que a gente chama de irradiação. E dependendo do nível calórico, o calor que tiver num material, ele vai se irradiar, esse material que tiver perto vai absorver esse calor, vai aquecer e também vai pegar fogo. Então, esses são basicamente os 3 tipos. Mas eu acredito que no caso do Joelma, tá, tenha sido realmente uma mistura dos 3, entende? Porque quando a gente estuda o Joelma, a gente estuda ele como um caso por inteiro dos 3 tipos de expansão, entende? Tá, então, basicamente, o que a gente sabe do Joelma? A gente sabe que no Joelma começou o fogo lá pelo 11º, 12º ou 13º andar. Foi por esse andar, mais ou menos, eu não lembro de cabeça. Então, por volta das 8h45 do dia 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado que estava instalado no 12º andar deu início ao incêndio do edifício Joelma. E ele tinha começado por falha elétrica. Eu acho que um ar-condicionado tinha dado problema, ou um ventilador, uma coisa assim, deu um problema na tomada e começou a pegar fogo. No início do fogo,
O fogo elétrico, ele é um pouco complicado, porque quando tu mantém a rede energizada, tipo, o fogo em si não para, entende? Para tu parar um fogo elétrico, os extintor tipo C, geralmente, eles são de CO2, eles apagam no frio, entendeu? Tu não pode largar materiais em si. Claro, tem os ABCs, que são pó químico. Esses pó químico, eles são totalmente tratados para isso, mas eles também saem numa pressão que gela muito. Mas basicamente é dessa maneira que começa a se apagar o calor de material elétrico, tá? Como eles não tinham lá materiais de prevenção de incêndio, ninguém soube o que fazer, entendeu? E o calor começou a se espalhar, começou a pegar nos materiais. E a gente fala muito sobre os materiais materiais de prevenção de incêndio, que eles são antifogo, anti-chamas. Até teve muito disso no julgamento da própria Boate Kiss que deu esses dias, o pessoal pegando as espumas anti-chamas e não. O que acontece? Não existe material 100% à prova de fogo que não queima, entende? Todo material queima, literalmente. A diferença é o nível da temperatura e como ele vai reagir quimicamente em relação à queima, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso depois. É interessante ver o seguinte, Bruno, essa questão de fogo, antigamente era estudado como triângulo do fogo, hoje a gente chama de tetraedro do fogo. O que acontece? Era triângulo do fogo porque o pessoal via muito o quê? Era o combustível, o comburente e o calor, entendeu? Sem um desses, tu não tinha fogo. Então, combustível. O que é o combustível? Qualquer coisa, entendeu? Ferro, madeira, concreto, tijolo. Isso é tudo combustível. Comburente, ar. Tu precisa de ar para ter fogo. E depois o calor, né? Tu precisa do calor para esse material atingir um ponto no qual ele vai queimar. Quando tu não tem um desses, tu não tem fogo. E o mais perigoso de tu não ter, no meu ponto de vista, é o comburente, que é o oxigênio. Isso geralmente é comum em incêndios, entende? Principalmente em locais, tu vai num incêndio, tem lá uma porta fechada, o local, tudo ao redor estava pegando fogo, mas tu olha aquela sala não está queimando. Ela está toda fechada. Então o que acontece? O calor lá dentro tá absurdo, mas não tem oxigênio suficiente para queima, embora tenha material para queima. Então tu tem no caso o calor e tu tem o combustível, tu só não tem o comburente. E aí o que acontece? Se tu não abrir com cuidado, se tu não fazer procedimentos cuidadosos para abrir esse local, tipo abrindo buracos para entrar oxigênio aos poucos, geralmente explode, entende? Porque na hora que tu abre a porta, o ar vai ser todo sugado pela sala e vai sair fogo para todo lado, entende? É o que a gente chama de backdraft, isso, tá? E isso ocorre comumente em incêndios de prédios, entendeu? Mais para frente o pessoal começou a estudar mais sobre a reação química, né? O que seria a reação química no tetraedro? Ela é tipo a transformação de gases que saem, se desprendem do combustível, entendeu? E que geram essa reação em cadeia, gerando mais fogo. Por exemplo, vamos supor que eu estou queimando um pedaço de madeira. Eu tenho uma caloria X. Tu sabe que o pedaço de madeira ele larga fumaça enquanto ele queima. Mas o que acontece? Isso não significa que o gás da fumaça ela também não seja um combustível. O material contido na fumaça, desse desprendimento, a própria fuligem, entende? Se ela atinge uma temperatura muito elevada, ela também queima. Tem casos, por exemplo, vamos pegar salas também, uma sala queimando um sofá e mais, assim, estantes e coisas do tipo. Imagina uma sala com todos os materiais de uma sala queimando. Essa sala, vamos dizer que ela está numa temperatura de 500 graus, 600 graus, por aí. É extremamente quente isso, entende? Então tá tudo lá dentro pegando fogo. Mas se ela atingir uma temperatura de 700 a 800 graus, o fogo começa a pegar na fumaça. A fumaça começa a virar fogo. E aí tu cria uma cortina de fogo por cima. Tipo, tudo vira fogo, entendeu? Quem tá lá dentro morre asfixiado, basicamente, porque não tem ar respirável. E isso seria a reação em cadeia, entendeu? É o fogo gerado pela caloria por essa reação em cadeia toda do triângulo do fogo. É um pouco redundante falar dessa maneira, mas é assim que a gente estuda, é assim que funciona, entendeu? Aí falando referente a materiais, tá? Basicamente materiais. Como eu falei antes, os materiais, no geral, eles não têm 100% de capacidade de não queimar, entendeu? Eles não são totalmente à prova de fogo, mas eles têm resistência a fogo. Então, por exemplo, quando tu faz um plano de prevenção, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tá?
tu pede para o engenheiro ou responsável técnico, engenheiro ou arquiteto, emitirem uma RT, dizendo que ele terá uma resistência mínima ao fogo durante tanto tempo. Então, por exemplo, há um fogo de 600, 700 graus, o engenheiro está lá testando que durante 120 minutos, isso é, durante 2 horas, aquele material não vai ruir, ele não vai queimar, ele não vai conduzir calor, até conduzir calor ele vai, mas não na temperatura suficiente para ele queimar, entendeu? Para ele se destruir estruturalmente. Hoje é mais ou menos assim que funciona, tá? Até a casos de espuma. O que acontece? Uma espuma, quando ela queima, em geral, uma espuma à prova de fogo, tá? Ela já demora um pouquinho mais de queimar, tá? E daí depois que ela queima, ela desprende gases, tá? Gases esses que, em teoria, eu não tenho total certeza, mas em teoria, eles não queimam tão fácil, eles precisam de uma caloria extremamente alta para queimar. E aí o material se encolhe e não vira um combustível fácil de pegar fogo. Isso é, eles são totalmente quimicamente tratados para, quando eles terem contato com o fogo, eles desprender gás rápido o suficiente para não gerar caloria de queima, entendeu? Caloria de queima suficiente para propagar esse fogo, propagar essa caloria. Literalmente eles vão desprender o gás extremamente rápido. E existem inúmeras formas de tratamento de materiais ou de confecção de materiais que vão trabalhar com esse estilo de segurança contra incêndio, tá? Agora, no Joelma, até no quesito estrutural, o pessoal antigamente utilizava outros tipos de materiais. Na época, eu acho que nem gesso acartonado se utilizava, e o Joelma ele foi construído num estilo mais americano, sabe? Aquelas paredes mais de gesso com algum material de madeira ou papel mesmo. Se eu não me engano, até papel era utilizado nesse tipo de estrutura, entende? Mas eu não tenho total certeza de como era realmente a estrutura do Joelma. Eu sei que ela era baseada num modelo americano que tinha outros tipos de materiais e que isso tornava as paredes mais leves, entendeu? Estruturalmente e mecanicamente para uma construção isso é muito bom, mas que no quesito a fogo era uma beleza para queimar, né? Para finalizar, Bruna, eu acho que é interessante também falar sobre os pontos de calor, né? O que acontece? Existem 3 pontos para o fogo acontecer, tá? A gente chama de ponto de ignição, ponto de fulgor e ponto de combustão. O ponto de ignição, digamos assim, ele é basicamente o ponto em que tu não precisa de nada para manter um fogo. Isso é tão quente o ambiente, a temperatura de um material, que ele desprende gás e o próprio gás desprendido desse material pega fogo devido ao calor e existir o comburente. É automático. Agora, quando tu tem, por exemplo, um ponto vamos pegar o ponto de fulgor, que seria o mais simples. Tu queima o material e tu precisa manter a chama para esse material desprender os gases dele ou coisa do tipo. Ele não pega fogo necessariamente. E se pega fogo, no momento que tu tira a tua fonte de calor ali, ou tu tira, não a fonte só de calor, mas tu tira o fogo mesmo que tu colocou, o material não queima mais. E por último, para nós tratar aqui, com o ponto de combustão. O ponto de combustão é quando tu coloca o fogo no material, e aí tu tira o fogo e o material continua queimando, entendeu? Ele não iniciou o fogo devido à temperatura em si, mas por tu ter colocado fogo, igual no anterior, no de fulgor, só que no de fulgor, no momento que tu tira o fogo, ele para de queimar. Já no de combustão, tu tirou o fogo, ele tá queimando. E no primeiro que eu falei, que é o de ignição, tu nem precisa tacar fogo, é só o calor e o próprio material por si, devido ao calor, liberando gás e queimando. Uma coisa, eu não sei quem ouve o teu podcast, mas eu acho que é interessante falar, porque isso é uma coisa que eu tenho visto, sabe? As pessoas talvez não conheçam, e para quem não conhece, eu acho que é até de segurança saber disso, tá? A gente tem as classes de fogo A, B, C, D e K. A K, ela é muito importante para quem vive por conta, quem vive sozinho saber, que é o óleo de cozinha. Gente, se algum dia estiverem fazendo uma fritura dentro de casa, ou pegou fogo dentro do óleo da panela, entendeu? Tipo, pegou fogo no óleo que tu tá usando para cozinhar, não larguem água, gente, não larguem água. Desliguem o fogo do fogão, e larguem um pano por cima, 2, 3 panos, perde o pano, queima o teu pano, joga fora esse pano, mas larga o pano por cima. Às vezes o pano não vai queimar,
e ele vai tapar o suficiente para não ter mais ar ali, para o óleo continuar queimando. Porque se tu... E vai extinguir o fogo, tá? Porque se tu largar água, meu amigo, vai virar um fogaréu. A água desprende oxigênio e pega fogo em tudo, tá? Então, muito cuidado com óleo de cozinha, gente. Óleo de cozinha é um negócio tenebroso. Quando os bombeiros encerraram as buscas por sobreviventes, um homem chamado Joel Correia, né, ligou para a rádio Jovem Pan, afirmando que haviam mais pessoas feridas que precisavam de resgate. Ele tinha ido visitar um amigo no 31º andar do edifício Conde Prates. Com o início do incêndio, passou a acompanhar a operação de salvamento com um telescópio que carregava com ele na ocasião. Assim, quem carrega um telescópio? Então, ele tava com um telescópio, mas que bom, né? Que bom, mas assim... Mas não sei o que ele tava fazendo. Não, eu amei essa info do nada. Assim, então, eu estava com o meu telescópio. O quê? O meu telescópio. O meu telescópio. Ao ouvir no rádio a informação de que não havia mais ninguém do prédio, entrou em contato com a Jovem Pan e a informação chegou ao comandante do Corpo de Bombeiros, que deu o alarme. O comandante ligou para o escritório onde Joel estava e ele orientou a localização dos 6 homens do 20º andar usando o telescópio. Mais tarde, o comandante do Serviço de Salvamento do Corpo de Bombeiros reconheceu sua ajuda, afirmando que as vítimas estavam realmente vivas e foram salvas. Gente, ainda bem que ele era um louco do telescópio, né? O louco do telescópio salva as pessoas. Salvou. É bom ser estranho às vezes, viu, galera? Eu sou um cara estranho que leva um telescópio na mochila, não julgue este cara. Pode te salvar. Exato. Bom, então, dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício naquela manhã, 191 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas era formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos, que teve praticamente todos os escritórios destruídos pelo fogo. Outras vítimas eram trabalhadores terceirizados da empresa de limpeza Continental. Tem um dos jornais que eu li para fazer o roteiro, que eu consegui os jornais da época, né, nos arquivos, e um dos repórteres, ele entra logo depois, né, que os bombeiros controlaram o fogo e tal, pessoal, várias pessoas se voluntariaram, né, para ajudar os bombeiros e tal, e aí ele entrou, e é surreal, assim, a descrição que ele faz, que quando ele começa do 13º andar para cima, não tem mais nada, é tipo um saguão de cinzas, então, tipo, não sobrou nada, sabe, é surreal, assim, surreal, tipo, o fogo tomou conta de tudo, destruiu tudo. E aí, até as 18 horas do dia 1º de fevereiro, né, que foi quando aconteceu o incêndio, 125 dos 179 mortos do incêndio do edifício já tinham sido retirados do Instituto Médico Legal depois de identificados por parentes e amigos. E restaram 54 corpos, dos quais 12 eram identificáveis e o restante estava completamente carbonizado. Cerca de 30 pessoas que morreram no incêndio e permaneceram no prédio não foram identificadas. Entre elas, as 13 pessoas que estavam em um dos elevadores e morreram juntas. Essa história aí foi o seguinte: essas pessoas tentaram sair pelo elevador e aí ele ficou pendurado e parou. Então a última coisa que elas fizeram foi se abraçar, e aí quando eles encontraram, elas estavam todas abraçadas. E aí elas foram enterradas numa mesma ala, uma do lado da outra, assim, né, no cemitério São Pedro, com uma lápide escrita, que estava escrito As 13 Almas. E algum tempo depois, um zelador e alguns visitantes do local alegaram ouvir gritos vindos dos túmulos. A solução encontrada foi jogar água nas covas, no intuito de apagar o fogo do incêndio no qual eles morreram, para aliviar a dor dos mortos. Eles jogaram água nos túmulos e os gritos cessaram. E assim, gente, tipo, é o que dizem, tá? Assim, é a história popular, né? Esse cemitério, ele atrai vários devotos que dizem ter recebido graças das 13 almas, e eles costumam deixar copos de água, flores e algumas plaquinhas de agradecimento em cima das sepulturas. A tragédia do Joelma trouxe à tona uma discussão sobre a prevenção a incêndios, e não apenas o combate como era feito até então.
o Corpo de Bombeiros passou a investir em cursos no exterior para brigadistas, além de trazer bombeiros de outros países para entender como a prevenção de incêndio é feita fora do Brasil, né? Porque a prevenção, ela é tão importante quanto o combate, né? Porque Nossa, demais. Por exemplo, no caso do Joelma, o combate, ele era muito ineficaz, né? Porque o negócio ali já tava tudo 15 minutos, gente, para pegar fogo. É muito rápido. Esse incêndio, ele também fez com que as autoridades públicas fossem pressionadas para atualizar o Código de Obras do município de São Paulo, que tinha sido escrito, né, quando só tinha 700 mil pessoas em São Paulo, né? E os prédios tinham, 5, 10 andares, sabe? Nem se compara, né? E outros estados e municípios também correram para determinar as normas de prevenção de incêndio obrigatórias, como escadas de emergência, porta corta-fogo, esse tipo de coisa. Eu inclusive sugiro para vocês procurar fotos da escadaria de incêndio do edifício Copan, que foi feita depois que o Joelma pegou fogo, né, por causa dessas normas de segurança. Aí vocês me falam se é seguro descer essa escada de incêndio. Não. Porque, sério, cara, não dá. Assim, é bizarro. Sem condições, gente. Procura aí as fotos. Eu fui ver o Copan lá e fui na escada, é bizarro. Que nem falei, inclusive, gente, sejam brigadistas. É um dia meio chato, mas além de ser um dia que você pode escapar do seu trabalho, porque você tem horinhas fora, né, do escritório, é bem útil. Então, eu sei que eu lembro que quando eu trabalhava, a galera reclamava muito quando tinha esse dia, né? Mas é muito importante, porque hoje em dia você vê a incidência de acidentes do tipo quase zero por conta dessas prevenções, né? Isso, você saber como agir numa hora dessas é crucial pra salvar não só a tua vida, né, mas de várias pessoas também. Né? Exato. A investigação sobre as causas do acidente, né, foi concluída e encaminhada à Justiça em julho de 1974. Apontava a Crefsul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. Afirmava que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado. O resultado do julgamento foi divulgado em 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefsul, foi condenado a 3 anos de prisão. Valfrid Jorge, proprietário do Termoclima, seu funcionário, o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno, e os eletricistas da Crefsul, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, receberam condenação de 2 anos. Após o incêndio, o prédio ficou interditado para obras por 4 anos, com o fim das reformas em outubro de 78, e foi rebatizado como edifício Praça da Bandeira. E é isso, gente, o prédio está lá, inclusive, até hoje. Hoje em dia ele segue todas as normas de segurança. Hoje em dia reformado, certinho, né? Ainda funciona como um prédio comercial, né? Em São Paulo é uma cidade meio bizarra, às vezes rola, já rolou em Halloween tour por lá, alguns anos atrás. Mas... E tem várias histórias, gente. Se vocês procurarem histórias de quem trabalhou do edifício Joelma, conheço algumas. Tipo, de amigo meu falar que a mãe dele trabalhou lá como faxineira e já saiu correndo, sabe? Enfim. Sim. Os trabalhadores que prestam serviço pro Joelma, né? Que eles sempre falam que tem, várias coisas estranhas. Não só depois do incêndio, mas até antes, durante a construção, que eles falavam que, caía madeira dos andaimes, sabe? Umas coisas estranhas. Até hoje, todo mundo fala... Dizem que é o prédio mais assombrado do mundo, né? Mas eu não sei se isso daí já não sei também. Um exagerro, sabe? Mas eu achei na internet. O prédio mais assombrado do mundo. Eu não gostaria de trampar lá, não, depois das 8 horas, assim, ó. Ia bater meu povo e falava, hora de ir embora, né, galera? Partiu 6 horas, não vou esperar escurecer. Porque ele tem... Até no documentário que eu comentei, eles entrevistaram algumas pessoas que trabalham lá hoje em dia, né? E aí os caras falando, ele tem esquadria de alumínio nas janelas, né? E o alumínio no calor durante o dia, ele, né, se expande, e aí de noite, no frio, tem menos barulho, você escuta mais também, ele voltando ao tamanho dele.
Então é bem normal ele ter esses Nossa, eu ia ter um barulhos, cagaço, assim. já pensou, mano? Quem mora em casa de madeira é acostumado com isso. Quando eu era criança era, tipo, super normal, assim, a casa rangendo de noite. A minha Você janela é de acostuma. madeira. Mas não quer dizer que eu tenho menos cagaço. Não quer dizer, realmente. O único É. incêndio que foi maior do que matou mais gente, né, do que o Joelma foi do World Trade Center em Nova York. É, de edifícios. E eu acho que isso é meio que natural que surjam lendas, né, com esse tipo de Exato. coisa que acontece. Tipo, tem muitos boatos. E sobre aquilo que eu tinha falado de Anhangabaú significar morte, o que acontece é o seguinte. O Vale do Anhangabaú, ele deriva de uma expressão tupi chamada Anhangobaí. Eu provavelmente não falei certo, mas isso quer dizer água da face do diabo. Algumas pessoas enxergam nessa tradução uma maldição para o lugar, só que, segundo alguns estudiosos, isso está muito mais ligado a doenças que vinham pelas águas do Anhangabaú, que era contaminado com o resto de animal de um matadouro que tinha ali na redondeza, bem nos primórdios de São Paulo, né? E aí essas águas traziam doença, então por isso que eles colocaram essa expressão de água da face do diabo. Olha Interessante, né? Muito interessante mesmo. E é isso, gente. Se você tiver qualquer história aí do Joelma, manda pra gente. Gente, Vai o que, Mini né? 1001 dessa semana é sobre isso. É uma ouvinte que manda... Se você não ouviu o último 1001 Medinhos, escute. Porque é a continuação de uma história que ela conta lá. Porque ela fala que teve uma vez que ela teve que aconteceram várias coisas estranhas, né? Inclusive uma vez que ela foi no Joelma. E aí... ela me mandou a história do Joelme, gente. Realmente, eu li o e-mail, assim, tipo, em choque, sério. Pelo amor de Deus. É curioso, né, que mudaram o nome e tal, Edifício Praça da Bandeira, mas é o Joelma ainda, né, cara? Marcou tanto que as pessoas até hoje... tipo, você chama Durex de fita adesiva? É, tá né, Nescau. Tipo... Patrocina a gente aí, vai, bombinha, Nescau. Cotonete. Cotonete. Hastes flexíveis com algodão na ponta. E é isso, gente. Vocês têm algum comentário a acrescentar? Eu acho muito interessante esse caso, sério. Eu fico com vontade de começar a estudar, assim, tipo, fazer um especial disso, porque eu poderia ficar lendo sobre isso por horas. Cara, esse caso me levou a outros casos, inclusive um que eu não tinha ideia que aconteceu no Brasil, que é o incêndio do Grande Circo. Vocês conhecem esse caso? Não. Gente, então vai ter episódio também, porque eu fiquei obcecada. Enfim, foi o maior incêndio até hoje no Brasil, se eu não me engano, morreu tipo 400 pessoas, sei lá, 500 pessoas. Deixa eu dar uma procurada aqui pra não falar besteira. Gran Circus norte-americano. 503 pessoas morreram em 1961. Nossa. E foi um incêndio criminoso. Então, assim... É que é lona, né, mano? Circo, o bagulho é louco. Com parafina. Então, gente, esse caso é muito doido. Tem um amigo do meu irmão que uma vez ele foi acampar e ele entrou dentro da barraca com uma vela. E aí ele, acho que tava doidão e pegou no sono. Tipo, capotou e derrubou a vela. Mano, a barraca grudou nele inteirinho. Meu Deus. Por isso é o perigo de roupa... Ele sobreviveu, sabe? Mas, tipo assim, com muita tecido sequela. Sintético, né? Nossa, com fogo. Gente, pelo amor de Deus. Gente, só pra finalizar esse do Gran Circus, o Profeta Gentileza, ele começou esse negócio espiritual dele, o chamado, né, da vida espiritual dele, por conta desse caso do edifício, não, do Gran Circus norte-americano. Interessante. Então, é muito, muito doido esse caso, eu também não tinha ideia. Esse caso do Joelma me lembra muito anos 90, gente, anos 2000. Porque passava direto, né? Era que nem falei, passava todo documentário, ano. Era Gugu mostrando lá o pessoal fazendo carta, que a gente falou mesmo, carta...
Psicografada. E aí eu criancinha, assim, ó, cagaço, assim, ó. Não, e mostrando as imagens das pessoas se atirando no prédio, assim, desesperadas. E música de fundo. Aí depois, banheira do Gugu. E aí você ficava, pelo amor de Deus, cara. Era isso, anos 90, né? Aí vinha o ZT, que me dava trava. Anos 90 na televisão brasileira é terra de ninguém, né? E tá aí um caso que foi muito explorado. Eu lembro até hoje, gente. Eu acho que foi a vez que eu fiquei com muito cagaço. Foi o dia que eu falei, gente, eu tenho muito medo deste programa, que era do... Ai, gente, agora esqueci o nome. Do que era o da madrugada. Que eu falei agora, gente, da Globo, que passava os crimes, cacete. Linha direta? Linha direta. Porque eu lembro que quando passou do da Joelma, foi muito... Nossa, gente. Inclusive é isso, gente. Tem no YouTube os episódios do Linha Direta. Procura a Linha Direta Joelma. Vê se você... imagina você sendo uma criança de 10 anos ainda aquilo. Puta que pariu. Horrível. Horrível. Porque eles contavam a história de quem trabalhava lá. Enfim, né? De uma maneira humanizada. Mas depois contava dos fantasmas. E você ficava, mano... Não quero andar no centro de São Paulo. É isso. Mas, enfim, gente, é isso. Se você tem qualquer comentário, deixa aí nos comentários do Insta, que a gente lê no próximo episódio. Que, inclusive, o próximo é o último do ano, hein, de um episódio grande. Então, fica aí, vamos fazer alguma coisa especial? Não sei, nem a gente sabe. Não, eu queria fazer um episódio só do Notícias Populares, viu, gente? Porque, meu Deus... Vamos. Bora fazer isso aí, fazer acontecer. E bora lá então para os comentários do episódio passado. Comentário. Eu mandei um negócio aí no grupo do Discord que você vai adorar, Bruna. O quê? Filhote de Cuscuz. Eu tava aqui lendo sobre o Joelma, gente, e aí apareceu essa matéria relacionada e eu cliquei, né? Gente, o notícia, eu lembro que cara, se eu achar isso, vai ser o auge do auge. Vou perguntar agora pro Nelson, que estudou comigo. Eu e o meu amigo Nelson, a gente... Inútil, né? Na faculdade de jornalismo, a gente faz o top 15 melhores notícias populares. E aí, se eu achar isso... Gente, vai ser o auge, porque a gente fez e o nosso professor olhou pra minha cara e falou: vocês levam essa aula a sério? E pra mim eu achei um elogio. Né? Eu achei um elogio. O Bebê Diabo, por exemplo, ele é incrível, porque tem notícia dele fugindo do hospital. Tem notícia do Bebê Diabo sendo visto no telhado de não sei aonde. Bebê com chifres, rabo e exatamente. Tem notícia do Bebê Diabo tacando fogo em roupa de moradores. Tem notícias incríveis. É toda uma saga do Bebê Diabo. A saga do Bebê Diabo. Bom, eu vou ler o comentário, então, primeiro aqui, que... Eu vou ler o comentário da Givícias. Desculpa se eu li errado. Que eu achei super legal, que ela diz... lembrando que o último caso é o da Darly Routier. E ela diz o seguinte: todas as evidências que existem até o momento apontam pra Darly. Inclusive, o DNA refeito com o da blusa dela só aponta o DNA dela. E a meia também tem o DNA dela. As pegadas com rastro são dela. E o Projeto Inocência vai ter muito trabalho. Aí ela mandou, inclusive, um link. E ela disse que... Bom, outra pessoa comentou aqui, constrangindo. Diz que parece que teve um erro nesse exame, né? Colocaram vários itens na mesma sacola, inclusive a blusa. E por isso o DNA teria sido contaminado. Só que esse do erro foi na época do crime. Só que a defesa, pós-condenação, já tinha repetido esse exame da blusa. E só deu o DNA da Darly. E a contaminação não explica a ausência do DNA do invasor, mas aponta para a ausência de um invasor. E tem um exame de DNA da blusa que a defesa conseguiu, mas agora, em outubro, o Projeto Inocência financiou novos testes. E ela diz: eu achava que ela era inocente, mas quanto mais estudo esse caso, mais eu mudo de ideia. E até eu tava lendo mais um pouco hoje, e eu vi que tem gente que diz que os hematomas que ela tem nos braços seriam das crianças que lutaram enquanto ela estava esfaqueando as crianças.
Nossa, eu não sabia. Muito obrigada, viu? Quem mandou? JG Vizies. Muito obrigada, amiga. Você arrasou. Então fica aí também, não sei. Eu tô mais inclinada a achar que realmente foi ela. Uhum. Mas vamos esperar aí o que o Projeto Inocentes vai conseguir, né, com esses testes. Vai que, né? Sei lá. Tem que esperar pra ver. Eu vou ler o comentário da Anne SRR. Quando a Bruna falou do consultor, que não era policial e só auxiliava na cena do crime, eu já berrei. É o Dementalist, avisa que é ele. Eu amava esse seriado, eu adorava. Eu amava também. Era muito bom. Assistia no SBT dublado, como deve ser. Né? Mas série policial é uma delicinha ver dublado, porque você não pensa. Lembra do Não Cold Case? Como que era? Eu amo. Nossa, Cold Case era muito bom, velho. Não, se você pensar na real, era bem ruim, né? Porque do nada sempre tinha um momento reflexivo dela. Não, era horroroso mesmo. Era muito ruim, mas com aquele cabelo dela, aquele verdade. chato esquisito. Ela olhando pro nada, cara séria. Né? E uma música dos anos 90, né? De rock. E ela parada, olhando pro nada, assim, sabe? Porque tudo tinha a ver com ela. Todos os crimes tinham a ver com ela. É verdade. Tem um comentário aqui da Lidiane Roa 3, que é: o pior Batman é o Val Kilmer. Não, amada, o pior Batman é o Ben Affleck. É só isso, essa foi a minha justificativa. Eu gosto do Ben Affleck porque eu admiro desde que ele namorou J-Lo. E aí, no caso, é uma inveja também. Mas, amiga, ele é abusador de mina e ele é um péssimo ator. Tipo assim, abusador, assim, é relacionamento tóxico, sabe? Tipo, nunca bateu em ninguém, mas só sai com as minas de 15 anos, tá ligado? Agora voltou com a J-Lo, né? Mas entendemos. Inclusive, mas ele é tosco. Meus anos 2000 tá aí. Quando eles voltaram, e aí eles estavam num barco, e ele deu um tapinha na bunda dela, eu falei, meus anos 2000, Jennifer on the Block voltou, cara. Eu só vou aceitar isso quando a Britney voltar com o Justin. E aí a gente... Ai, não, gente, pelo amor de Deus, Justin não, gente. Mas eu quero sim, pra gente poder usar... bosta, chamando ela voltar aquela moda de... qualquer? Jeans. De casal de roupa jeans. Eu tenho uma camiseta... É real, gente. Qualquer dia eu tiro foto com essa camiseta. A camiseta do casal dos dois de jeans, completamente. É muito bom. Assim. Porque eu olhei aquela camiseta e eu falei, preciso. É isso. Você vai ler algum, Jess? Vou ler um curtinho aqui, peraí, que eu cliquei e saí, né? Enfim, Kaique sem K falando... Sem que, na verdade. Gosto muito dos comentários dele, porque são comentários que ele sempre tá aqui, lá vem. Primeiro caso que sou igual a Glória Pires, não sou capaz de opinar. É realmente algo que eu escreveria. Me identifiquei. O episódio que eu ouvi, fiquei... É isso, né, gente? Vou lavar minha louça? não vou noiar com isso. Bom, eu vou ler o da Camila, tipo cafeína. Ela disse o seguinte: gente, pensei em duas possibilidades. Ela estava com depressão e num surto acabou cometendo todo esse crime. Entretanto, depois, quando voltou à realidade, a mente dela não acreditava que seria possível ela ter feito isso, então ela negou pra si mesma, criando toda essa história. E essa história era tão real pra ela que ela é inocente. E se for o caso, ainda acho que ela é inocente, já que o que ela precisava era de ajuda, ou pelo visto ninguém ajudou. Ou 2, muitas evidências foram omitidas, pois se tanto agora isso ocorre sob pressão pública para solucionar um caso desses, que seria mais fácil omitir provas para que direcionasse tudo a ela, seria mais fácil comprovar essa história pelo fato de como ela estava se comportando, ainda mais na época. Já vimos isso em vários outros casos. E queria também dizer que adoro ouvir vocês. Eu também acho que pra mim é uma dessas duas possibilidades. Se ela realmente fez, eu realmente acredito que, sabe, não foi algo pensado, sabe? Porque ela realmente passou meses em depressão profunda, ela já... E foi muito mal feito, né? Exato, sabe? Ela não tava bem de saúde, assim, então... Saúde mental, né? Tem casos daquelas mães que tem, tipo... Que são raros, um surto né, psicótico mesmo. Tem umas mães que têm casos de, tipo, depressão pós-parto, que elas estão numa profunda depressão, aí elas acabam machucando o bebê e ficam mais mal ainda, porque se acham... Então é um ciclo, sabe? Exato. Eu acho que realmente pode ter acontecido isso, se foi ela mesmo. E aí, claro, né, ela tava num surto e
E realmente acreditou que, sabe, na cabeça dela depois tinha alguém lá que fez isso, sabe? Não foi ela. Então, né? Pois é. Pode ter acontecido. Eu vou ler aqui o da Débora Cavoli, que é: por favor, preciso conhecer vocês pessoalmente para retribuir em palavras toda a minha gratidão. Terapia 1001 crimes. Se você está ouvindo agora e está fazendo sua faxina, sinta-se abraçada. Lavando a loucinha. Exatamente. Eu gosto da ideação de quando eu tô cozinhando, fazendo isso. Me sinto o Dexter. Né? Sabe a abertura do Dexter? Sim. Amo. Bom. Vai ler algum, Jess? Deixa eu ver aqui, gente. Minha questão sobre esse caso é... A Clara Guta. Minha questão sobre esse caso é: eles querem investigar o marido? Acho que não. Então, também acho que não. Pelo tudo que eu li, não. Realmente, não. Mas aí também tem a ver com as provas, né? Se não tem, tipo, nenhum que não apontava indício. muito pra ele, Nada sabe? pra ele. Se não tem nenhum indício mesmo sobre isso, pouco provável que eles iam investigar. Gente, esse daí é um caso que a gente nunca vai saber a verdade, sabe? Tipo, não vai ter jeito. A Miss Souza.aquarela falou aqui: achei muito massas vocês comentarem sobre a galera quibadora de roteiro e sobre a consultoria jurídica da maravilhosa Camila Tredi. Eu acho que essa área de direitos autorais para podcast precisa ser melhor elucidada, porque a impressão que dá é que não se pode fazer nada. Por fim, eu tenho muito orgulho em dizer que eu fui a detetivona que descobriu uma das quibagens. Fiquem espertos, porque estou vigilante. Olha aí, temos vigilantes. Perfeita, arrasou. Perfeita. Amei. E é isso, gente. Muito obrigado aí pra todo mundo. Participem do sorteio. Apoiem a gente para participar de 2 sorteios. É verdade, participem dos sorteios e, gente, se preparem que o encontrinho 1001 Crimes está para acontecer, hein? Sim. Ano que vem, vai ser todo mundo de terceira dose só entra. Ai, gente, deixa eu contar um negócio que é engraçado. Ai, meu Deus. Põe aí, DJ, historinhas da família. Historinhas da família. Mano, eu baixei um aplicativo que era pra treinar inglês e conversar com pessoas de fora do país, né? Uhum. Aí, eu baixei um aplicativo. Que chama Meet Me. Só que eu não sabia que era tipo um aplicativo de meio que date, assim, sabe? Meio de... tipo, é muito doido, porque fica umas pessoas lá fazendo live, e aí você entra pra assistir a live, sabe? E eu achei que tipo, você entra pra conversar com os gringos, né? E eu entrei lá e, mano, o tanto de gente... Tipo assim, eu consegui ficar 20 minutos com o aplicativo instalado, porque todas as pessoas com quem eu conversei, tipo, falavam assim: vacina é um veneno, você vai colocar esse negócio no seu corpo. Tipo assim, gente, gringo dos Estados Unidos é muito antivacina, é bizarro. Eu fiquei assustada, assim, porque o adulto médio dos Estados Unidos, ele é antivacina. É muito doido, gente. Tipo assim, eu fiquei em choque. É muito também de educação cultural disso, assim. Aqui no Brasil a gente tem a vacina. Total, desde criança. Políticas públicas e tudo mais. A política pública lá de saúde é uma bosta, né? Exatamente. Ou você paga ou você morre, né? Então... Exatamente. Então é muito mais fácil promover teoria da conspiração nesse sentido. Ah, com certeza, né? Mas então, é só pra avisar que só entra no encontrinho do 1001 vacinado, hein? Exato. Exatamente. Se tiver com as 3 dosinhas de vacina aí, pelo menos 2, né? E máscara. Tem que considerar as 2, porque a minha eu só vou tomar em janeiro, não sei onde, porque eu tomei a AstraZeneca, que é essa vacina maravilhosa que te protege, te humilha. Na porrada aí, menina. Na porrada. E por conta da AstraZeneca, né? A AstraZeneca entre um período em outro. Não, é que assim, ela não é que nem a Coronavac, que é 30 dias. Ela demora 60 dias. Entendi. Então, pra eu tomar a terceira dose, só ano que vem.
Eu também. Eu vou tomar a terceira esse mês. Nossa, gente. Então pode ir só segunda doses. Mas o encontro vai ser em fevereiro. Vai ser em fevereiro, então dá tempo. Dá tempo. E isso. E levem álcool em gel, máscara, carteirinha de vacinação e camisinha, hein, gente? Tá prometendo aí mais coisa, não sei. E KY. Eu também não, gente, porque assim, ó. A Jéssica tá na pista, galera. Não, prometeu pra mim, gente. Calma aí, não. Calma aí, galera. Bom, vamos ver até lá, né? Ou será que não? A Jéssica para de beber lá nos Sucessos toda semana, né? Não, mano, já tô vendo, galera. Ouvinte do 1001 do nada. Eu completamente alcoolizada. Aconteceu comigo, é verdade. Deixa eu mandar um beijo, inclusive. O que aconteceu? Eu fui no Front, um bar aqui perto de casa, e encontrei 2 pessoas que me reconheceram no meu crime. Olha aí, os fãs, a fama. E aí, eu prometi que ia mandar um beijo e tal. Só que eu não fazia ideia do que eu tava falando. Eu não, claro. Gente, eu não sabia nem meu nome naquela hora. Tipo assim, não fazia ideia. Então, só avisando aí, um beijo pra vocês que estavam lá. Eu tô sempre em algum risco-a-faca do centro, gente. Mas se vocês me verem, de 2 uma. Ou vocês vão cientes de que talvez eu não seja a melhor pessoa naquele momento. Ou ignorem, falem, nossa, te vi. Te vi ontem. Putz, bacana. Zoeira, gente. Pode dizer oi. O máximo que vai acontecer é eu ser muito afetuosa. Eu dar um puta abraço, falar, caralho, velho. Obrigada. É nóis. Você apoia a gente? Muito obrigada também, então. Então é isso, gente. Semana que vem, então, se preparem para a última semana do ano do 1001 Crimes. E aí, ano que vem, a gente volta com tudo, hein? Notícias populares vem aí, hein, gente? Vem aí. Falou, gente. Beijos. Até a próxima. Beijo.